Nós vamos falar sobre o que é a governança, de fato, como funciona a governança e a gestão, qual é o nosso modelo de governança e gestão, quais são os papéis gerais das instâncias de governança. Também apresentaremos sobre o sistema de governança do IF Goiano, quais são os mecanismos de governança, sobre as 10 boas práticas de governança, e ainda o que é IGG, e, por fim, ainda quais são os benefícios de uma boa governança. Então, para iniciar, aqui a gente tem os 2 documentos que a gente usa de referência e base, né, de conceituação para a gente direcionar esses trabalhos aqui no Instituto Federal Goiano. Do lado esquerdo, a gente tem um referencial básico de governança organizacional. Ele é um documento bem extenso, ele tem quase 300 páginas, tem muitas informações. E também, do lado direito, a gente já tem um documento mais enxuto, que é mais prático, que fala sobre os 10 passos para a boa governança. Ambos os documentos, eles foram elaborados pelo Tribunal de Contas da União. Então, tudo o que a gente desenvolve hoje aqui é baseado em orientações do TCU. E aí, para iniciar, a gente fala o que é governança. A gente pegou um conceito desse referencial básico de governança do TCU, que diz que governança pública compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, a governança, ela gira aí em torno desses 3 mecanismos, e cada mecanismo desse possui práticas específicas, que a gente vai falar mais à frente, quais são essas práticas. E quando eu coloco essas práticas em ação, tenho condições de avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão. E aí, sempre com foco em prestar um serviço gerando valor à sociedade, que é o nosso foco maior. E para que serve a governança? A governança, ela serve para melhorar o desempenho da instituição para a geração de valor à sociedade. Então, quanto mais a gente eleva a nossa maturidade de governança, a gente consegue ter um desempenho institucional melhor. E com isso, como consequência, a gente gera um valor à sociedade. E como que a gente faz isso? Por meio de práticas que criam contextos favoráveis à entrega dos resultados esperados pelos cidadãos. Então, a sociedade, se os cidadãos, eles geram expectativas pelos nossos serviços, e a gente, então, colocando essas práticas em ação, a gente consegue gerar contextos favoráveis para a gente entregar bons resultados. E aqui a gente destaca bastante a questão dessa palavrinha resultados, que ela é essencial na governança, que sem a gente focar nos resultados, a gente não consegue ter uma boa governança. Então, ela é, assim, essencial e fundamental para a gente ter sucesso na governança institucional. O próximo ponto é sobre como funciona a governança e gestão. E primeiro a gente coloca aqui sobre a governança, que ela é responsável por estabelecer a direção a ser tomada, né, e aí observando tanto a efetividade quanto a economicidade, e por isso tem uma função direcionadora. E nós temos 3 atividades básicas que compõem a governança, que é avaliar, direcionar e monitorar, gerando o ciclo da governança. Então, na parte de avaliar, nessa primeira atividade básica, diz que é necessário avaliar para eu poder direcionar. E aí, então, o que a gente avalia aqui? São ambientes, são cenários possíveis, desempenho, resultado. Então, tudo isso, quando a gente avalia, essa necessidade de avaliar essas questões, para a gente conseguir direcionar. E chegando na atividade de direcionar, o direcionamento dá os critérios para o monitoramento. E como que eu direciono?
Como que eu direciono? Alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes interessadas. E aqui a gente, que envolve também essas partes interessadas, envolve a sociedade. E, por fim, monitorar, que o monitoramento ele gera insumos para avaliação. E o que é que geralmente a gente monitora? Desempenho e resultados. E esses resultados e o desempenho, eu gero insumos para eu avaliar. Então, gerando aí esse fluxo contínuo na governança. Vou passar mais rapidinho aqui, pessoal, para a gente ser mais objetivo. Também a gente tem sobre a gestão, que é responsável por planejar uma forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas pela governança e também executar os planos e controlar indicadores e riscos que são gerados por essa execução, tendo então uma função realizadora e as suas atividades é planejar, executar e controlar. Na atividade de planejar, a gente identifica os passos para atingir as prioridades e objetivos. A gente executa colocando o plano para funcionar e gerar resultados de produtos e serviços. E na parte de atividade controlar, a gente monitora os indicadores de eficiência e eficácia e lida adequadamente com os riscos de não cumprir as metas, uma vez que metas a gente projeta e nem sempre, às vezes, a gente alcança. Então, aqui a gente gera um ciclo maior entre a governança e a gestão, né? A governança leva e direciona a estratégia para a gestão, que realiza e retorna com a prestação de contas e responsabilização. E aqui a gente enfatiza bastante essa frase, que ela é bem importante, que governança não é o mesmo que gestão. Isso precisa ficar bem claro para nós, que são duas coisas diferentes. Então, a gente passa aqui para o modelo de governança e gestão, onde a gente tem a junção das atividades, também representando os mecanismos mais acima na parte de governança, liderança, controle e estratégia. Apesar das diferenças entre as duas, a gente tem uma parte central, que pode verificar que tem um quadrado, onde que em determinado momento desse ciclo, ela se sobrepõe. Então, para eu planejar, eu preciso do direcionamento da governança, e para a governança monitorar, ela precisa das informações de controle da gestão, né? Então, gerando aí esse ciclo, esse modelo de governança e gestão. Mais abaixo, a gente tem as áreas em destaque, que é gestão de pessoas, tecnologia da informação, orçamento e contratação, que são funções de gestão, e essas áreas, elas são consideradas relevantes para um bom desempenho da gestão. Então, elas são essenciais nesse processo. Falando agora sobre os papéis gerais das instâncias de governança, a gente tem três tipos de instâncias. A gente tem as instâncias externas de governança, as instâncias internas de governança e as instâncias internas de apoio à governança. As instâncias externas de governança, elas são responsáveis pela fiscalização, controle e regulação, desempenhando importante papel para a promoção da governança das organizações públicas. Quem são essas instâncias? É o TCU, Tribunal de Contas da União, CGU, Controladoria Geral da União, e o MPF, Ministério Público Federal. Para nós do IF Goiano, essas são a representatividade das instâncias externas de governança que exercem aí o controle e monitoramento de forma externa, né? As instâncias internas de governança são responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas internas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios foram identificados. Então, no Instituto Federal Goiano, quem representa essas instâncias internas de governança é o CONSUR, Conselho Superior, e o CODIR, Colégio de Dirigentes, que fazem parte da gestão estratégica do IF Goiano. As instâncias internas de apoio à governança, elas realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à instituição, bem como a auditoria interna. Então, aqui a gente tem representatividade pelas comissões e comitês institucionais, aí na gestão tática, e também da integridade e auditoria interna, que são áreas de controle e monitoramento interno. Passando aqui pelo sistema de governança do IF Goiano,
Aí aqui a gente visualiza bem onde é que estão identificadas essas instâncias. No lado esquerdo a gente tem as instâncias externas e do lado direito as instâncias internas de governança e instâncias internas de governança e as instâncias internas de apoio à governança. A gente vê na parte mais acima é a parte da governança e nesse triângulo abaixo da gestão. Na gestão, a gente também tem as funções, né, que é a gestão tática. Então, a gestão tática, ela é responsável por coordenar a gestão operacional em áreas específicas, e aí representado pelas diretorias e coordenações gerais, e também a gestão operacional, função da gestão, que é responsável pela execução de processos analíticos de apoio, representado pelas gerências e coordenações. Dito isto, falamos então dos mecanismos de governança que a gente comentou no início da apresentação, no conceito de governança, que são a liderança, a estratégia e o controle. Como eu disse, a gente tem práticas específicas dentro de cada mecanismo desse. Então, dentro do mecanismo de liderança, a gente tem essas 3 práticas, que é estabelecer o modelo de governança, promover a integridade e promover a capacidade da liderança. A gente destaca alguns pontos sobre esse mecanismo, que é dizer que liderança é sinônimo de instâncias internas de governança, que é representado pelo Consup Codir. Então, a liderança do IF Goiânia ela é representada pelos membros do Consup e do Codir. A liderança é responsável por promover uma cultura de ética e integridade na instituição, e os líderes, que são membros dessas instâncias, eles devem possuir competências. E o que são competências? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, possuir essas competências adequadas e voltadas aos objetivos, para que a gente possa desenvolver cada vez mais os nossos líderes. E aí, uma frase interessante também que a gente traz é que sem liderança não há governança. A governança, ela começa bastante na liderança. A gente precisa de uma liderança desenvolvida para a gente ter sucesso na governança. O segundo mecanismo é a estratégia, e aí a gente tem as práticas de gerir riscos, estabelecer a estratégia, promover a gestão estratégica, monitorar o alcance dos resultados organizacionais e monitorar o desempenho das funções de gestão. Para a gente estabelecer a estratégia, a instituição ela deve partir da identificação da cadeia de valores e da análise ambiental, que é a análise do ambiente externo e externo, que está no nosso caderno de ferramentas sobre planejamento estratégico, um documento aprovado recentemente. Também precisa identificar a missão e a visão, que está no mapa estratégico, e ainda a identificação de riscos, que está nos mapas de riscos. Aqui a gente ainda traz um ponto relevante, é que na estratégia, a liderança da instituição ela é responsável pelo direcionamento estratégico, pelo monitoramento da sua execução, por acompanhar as mudanças nos ambientes interno e externo e identificar as expectativas das partes interessadas. Então, aqui a gente percebe como a liderança ela é importante, que ela impacta também no mecanismo de estratégia. E, por fim, o último mecanismo, que é o controle, a gente tem as práticas de promover a transparência, garantir a prestação de contas e responsabilização, avaliar a satisfação das partes interessadas e avaliar a efetividade da auditoria interna. E aí a gente coloca aqui um controle, ele é viável se houver práticas de transparência de prestação de contas eficazes, que também os cidadãos, eles devem ter acesso ao que acontece na instituição, entender o que ela planeja fazer, entender o que ela tem realizado de fato e quais resultados ela tem alcançado. Então, a gente sempre tem essa orientação da gente publicar e colocar no site tudo aquilo que a gente faz, planeja, por essa questão principalmente da transparência, né, e prestação de contas com a sociedade. E, por fim, a auditoria interna ela é um instrumento essencial para proteger o valor da instituição na entrega de bens, serviços e produtos aos cidadãos, que é o nosso foco. Então, a auditoria interna ela é bem importante porque ela avalia a eficácia dos processos de governança implementados aqui na instituição. Agora a gente passa para as 10 boas práticas de governança, que é baseada naquele documento que eu apresentei inicialmente, os 10 passos de governança. E aqui a gente colocou o que já foi feito até agora no IF Goiânia,
para a gente saber como é que a gente está, né, em relação a essas práticas. E aí, só um ponto interessante é que dentro de cada prática dessa nesse documento, são vários itens, várias propostas de ação a serem colocadas, né, em prática para chegar atingir cada prática dessa. Então, aqui a gente colocou só o que a gente fez, mas ainda tem muitas coisas a serem feitas para que a gente eleve a maturidade de governança na instituição. Então, na prática 1, estabeleça um modelo de governança adequado à realidade da organização. A gente já fez a política de governança, gestão de riscos, controles internos e integridade, também o sistema de governança do IF Goiano, que é um anexo a essa política, e também os comitês de apoio à governança do IF Goiano, que foram instituídos pela portaria normativa número 1, foi recentemente, inclusive, e nós conseguimos emiti-lo. Na prática 2, lidere com a integridade e combate aos desvios. A gente, em 2020, teve a criação da Coordenação Geral de Integridade e também foi elaborado o Plano de Integridade do IF Goiano. Na prática 3, promova a capacidade da liderança. Atualmente está em elaboração 2 documentos que vão sanar essa prática, né, ter ações dentro dessa prática, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança e o Regulamento para a Ocupação de Cargos e do Desenvolvimento das Lideranças do IF Goiano. São documentos que estão sendo elaborados pela Diretoria de Gestão de Pessoas. Na prática 4, gerencie riscos. A gente tem já o sistema de gestão de riscos, a política que aparece novamente, porque a gente fez uma política para 4 temas, a metodologia de gestão de riscos e os relatórios de monitoramento e anual da gestão de risco que a gente sempre traz para apreciação do Comitê de Governança, Gestão de Risco, Controles Internos e Integridade. Na prática 5, estabeleça a estratégia e promova a gestão estratégica. A gente já tem um modelo de governança e gestão que a gente apresentou aqui anteriormente. A gente tem o plano de desenvolvimento institucional, os planos diretores das áreas, que já consolidados, a gente já tem a tecnologia da informação e gestão de pessoas, e a gente também está em elaboração do plano diretor da extensão. E ainda o caderno de ferramentas sobre planejamento estratégico. Na prática 6, que é monitore resultados, a gente tem um relatório de gestão anual, que ele é feito todo ano, como prestação de contas daquilo que a gente realizou, e também os relatórios de monitoramento, a exemplo aí que a gente tem elaborado sobre projetos e riscos. Na prática 7, que é promova a transparência, a gente tem o plano de dados abertos e o portal de dados abertos. Na prática 8, que é garanta a prestação de contas e responsabilização, a gente tem a seção transparência e prestação de contas no nosso site institucional, tem várias informações lá. Na ouvidoria, a gente tem o fala.br, temos também a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão de Ética e a Comissão Permanente de Prevenção e Tratamento de Nepotismo e Conflitos de Interesse. Na prática 9, avalia a satisfação das partes interessadas, então a gente já tem hoje a carta de serviço do usuário, também já foram realizadas algumas pesquisas de satisfação sobre serviços, pelas áreas de tecnologia da informação, gestão de pessoas e extensão. E, por fim, a última prática, que é a segura e a efetividade da auditoria interna. Aqui a gente tem os planos e relatórios anuais de atividades da auditoria interna, que é o Part to Right, elaborado anualmente. Dito tudo isto, o que precisa ser feito na prática para a gente melhorar a governança no IF Goiano? Então, baseado aí nesse documento de 10 passos para a boa governança, que tem esses 10 que eu acabei de apresentar, essas práticas, a gente consegue melhorar o índice integrado de governança e gestão públicas, que eu vou falar dele já, e a partir disso, monitorando de forma contínua esse GG, a gente volta e aplica mais práticas. Então, como as práticas são muitas ações dentro de cada prática, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então, aplica um pouco, melhora o índice, monitora e faz esse ciclo novamente. A gente tem uma constante melhoria de governança na instituição. E aí, aqui a gente fala o que é a IGG. O Tribunal de Contas da União, TCU, ele realiza levantamentos de informações com o objetivo de compreender a situação da governança na administração pública e, a partir disso, incentivar o uso das boas práticas e a melhoria do tema.
Então, constantemente, o TCU, por meio de um questionário, ele avalia organizações e instituições. Hoje, ele monitora quase 400 organizações, e com isso, com esse monitoramento, a partir dos resultados, ele incentiva o uso dessas boas práticas que a gente apresentou para vocês, para elevar cada vez mais a governança em cada organização e instituição. O IGG em si, ele significa que é um índice integrado de governança e gestão públicas. Então, quando a gente falar de IGG, é sobre esse índice. E ele avalia algumas áreas específicas, que é a governança e gestão organizacional, de uma forma mais ampla, e também as áreas de pessoas, tecnologia da informação, contratações orçamentárias, que inclusive está no modelo de governança e gestão. E são informações que são cobradas de forma periódica e contínua pelo TCU. Ano passado, acho que foi a última vez que a gente respondeu esse questionário, mas a partir desse questionário a gente consegue fazer um monitoramento e basear nele para melhorar cada vez mais a governança. Então, por fim, qual que é a finalidade do IGG? É servir como ferramenta para implementar as boas práticas de governança. Até pelo que eu falei agora, a gente utiliza esse IGG, esse questionário, esse índice, né, como um norte do que aquilo que a gente precisa melhorar, para a gente implementar as boas práticas focadas nesses temas que estão com uma governança menor, para a gente conseguir evoluir cada vez mais. E, por fim, o último ponto, quais são os benefícios de ter uma boa governança? Tendo uma boa governança, a gente possibilita novas oportunidades de captação de recursos extra-orçamentários, a gente promove a imagem política e institucional, aperfeiçoa o desenvolvimento das lideranças, otimiza a gestão de conflitos, aprimora a gestão com foco na eficiência e eficácia e ainda incentiva a clareza e transparência nas comunicações interna e externa. Bom, de conteúdo é isso. Para quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre governança, a gente tem um espaço específico no site institucional. Então, dentro do site do IF Goiano, na aba de institucional, clicar na seção governança ou acessar pelo link